Caros irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Estamos aqui, graças a Deus, mais uma noite para trazer mais uma videoaula. E desta feita o nosso tema será o seguinte: Jeú mata a família de Acabe. Devemos nos lembrar que Jeú, este general que tornou-se agora rei, foi aquele general que foi ungido mediante a ordem do profeta Eliseu, para que através do seu reinado ele pudesse destruir, exterminar, aniquilar toda a descendência do rei Acabe. Ele terá essa incumbência. Nós veremos que no vídeo anterior já vimos que ele já começou a colocar isso em prática. Vimos que ele matou o rei Jorão e consequentemente logo em seguida matou a Acasias, porque Acasias, apesar de ser rei de Judá, tinha parentesco com a família de Acabe. Nós veremos que ele vai dar prosseguimento a esse extermínio. Ele vai ser um homem extremamente cruel, não vai medir esforços para cumprir aquilo que o Senhor tinha determinado através do profeta Eliseu para ele fazer com respeito à casa de Acabe. Então ele vai exterminar muitos filhos de Acabe, filhos, netos, parentes de Acabe, enfim, ele está disposto a levar o plano de Deus avante, o plano do Senhor avante. Então vimos que no vídeo anterior ele matou a Jezabel. Jezabel estava naquele ponto alto da cidade. Ali ele determina que aqueles eunucos joguem a Jezabel. Ela é jogada ali no chão, praticamente ela já estava morta, com a altura do local de onde ela foi atirada, e ali ele termina de executá-la, passando por cima com seus cavalos na sua carruagem, e ali Jezabel pereceu. Em seguida nós vimos que os cães comeram as próprias carnes de Jezabel, deixando somente ali a parte do crânio e parte das suas mãos e dos pés também. Agora nós vamos dar prosseguimento. Nós lembramos aos nossos irmãos que este Jeú, ele está ainda na cidade de Jezreel. Lembrando que Jezreel era o local do palácio de verão do rei Acabe. Sempre Acabe, ele ou ficava em Samaria, e isso consequentemente seus filhos também, como Acasias, como o próprio seu filho Jorão, também passou por ali. Inclusive Jorão, foi ali que Jorão se tratou de seus ferimentos quando lutou contra os sírios. Então, Bíblia na mão, vamos dar prosseguimento à nossa leitura de hoje, o nosso estudo de hoje, que está em 2 Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 17. Mas eu quero ler um texto, que é uma profecia de Elias, para que você não fique em nenhum momento escandalizado com o que vai acontecer aqui. Vamos falar sobre mortes, e mortes cruéis, né? Pessoas serão decapitadas aqui, mas isso faz parte, não é? Porque o culto idólatra era algo abominável aos olhos do Senhor, e Deus queria erradicar a idolatria de Israel e também, de igual sorte, exterminar ali, acabar com a dinastia ali daquele rei que foi o rei Acasias, porque Acasias também aprontou muitas. Acasias aliou-se com, aliás, não só Acasias, né? Mas depois, logo depois, o próprio rei Jeorão casou-se com Atalia, filha de Acabe, e ali veio desse casamento misto, né? Misturado ali a linhagem ou a dinastia de Davi com a dinastia de Atalia, coisa boa não sairia dali. E vimos que Acasias também foi idólatra. Eu convido meus irmãos para que abram o texto, um texto que está em 1 Reis, capítulo 21, versículos 21 e versículo 29. Por que escolhi ler esse texto? Porque é um texto onde o próprio Senhor, usando o profeta Elias, ele tem aquele encontro com o rei Acabe, e ali o Senhor dá esta profecia. Ele diz assim: eis que trarei o mal sobre ti. Ali era o profeta Elias, de frente do rei Acabe, naquela conversa, né? E ele diz o seguinte: eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino. Todos os varões da descendência de Acabe deveriam ser exterminados. Quer escravo, quer livre, em Israel. Isso aqui é a ordem do Senhor. Foi uma determinação do Senhor. O versículo 29 diz assim: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Então,
Acabe, quando ele ouviu esse recado de Elisa, ele humilhou-se, nós já vimos isso nessa aula, não vamos entrar agora em mais detalhes, e o Senhor prometeu que, tendo em vista que Acabe humilhou-se em receber aquela sentença, ele humilhou-se, e o Senhor poupou ele desses grandes vexames, morreu de forma cruel também, naquela flecha, né, que atirada a esmo por um soldado, e aquela flecha teve um destino certo, que foi encontrar ali a pessoa de Acabe, e ele morreu por esta flechada. Mas o maior aniquilamento, que nós chamamos aqui de aniquilamento absoluto, vai acontecer agora nos dias de Jorão. É isso que nós veremos a partir do estudo de hoje. Então, se você tiver um exemplar da Bíblia, abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 17. Nós teremos um pequeno paralelo aqui que está em 2 Crônicas, capítulo 22, versículos 8 a 9. Vamos ao início do nosso estudo, versículo 1? Muito bem, vamos falar acerca deste rei, fazer alusão a Acabe. Acabe já estava morto aqui, com certeza. Seus filhos já tinham lhe sucedido no trono, o seu trono já tinha sido passado para Acasias, né, e para Jorão. Vamos então ao nosso estudo de hoje. Bem, o texto diz, versículo 1, 2 Reis 10, versículo 1. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Mas deixe-me dizer uma coisa. Nós já falamos no início da nossa aula aqui que o rei Jeú, ele já tinha exterminado, já tinha matado Jorão, filho de Acabe, tinha matado a mãe do rei Jorão, certo? Que é Jezabel. Mas ele não para por aí, ele vai continuar. Por isso que ele vai atrás desses 70 filhos, porque Acabe tem 70 filhos. É claro que nesses 70 filhos está incluídos seus filhos e incluído também os seus netos. Lembramos que naquela época era costume os reis ter mais de uma esposa. Então, vivendo naquela época, a poligamia era tolerada por muitos reis daquela época, né? Então muitos tinham um harém, muitas esposas. Não queremos dizer que apenas Jezabel foi a sua esposa, não. É possível que ele tivesse várias esposas e muitos filhos, né? Gideão, o próprio Gideão, que foi um juiz, ele teve 71 filhos, quer dizer, Acabe teve um filho a menos do que Gideão. E outros, como Roboão também teve muitos filhos, mais de 40 filhos aproximadamente, 38 a 40 filhos, agora não estou bem lembrado, não posso precisar. Mas teve muitos filhos, por quê? Porque tinham muitas mulheres. Então a poligamia, muitos tinham, né? Quem tinha um rei, por exemplo, ele podia ter mais de uma esposa, como Salomão teve muitas esposas, né? Porque teve mais esposas e concubinas. Então o texto vai nos mostrar que Acabe ele tinha 70 filhos. Esses filhos estavam em Samaria, que era a capital de Israel naquela época. E sabendo disso, Jeú quer ir para lá, ou pelo menos vai articular um plano para que os filhos de Acabe comecem a ser exterminados. O texto diz assim, versículo 1. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, 70 filhos. O que é que Jeú vai fazer? Aí o texto diz, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria. Ele não quis ir pessoalmente, mas ele queria que ele vai criar uma situação de uma forma aqui sábia, porém cruel. Ele vai enviar uma carta e nessa carta nós veremos o teor agora desta missiva. Vamos lá. E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes de Jezreel e aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo. Aí vamos ler na íntegra. Se você percebeu, parece que ficou um pouco sem sentido, mas vou ler o texto novamente, para você entender. O texto diz, Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria e ao chefe de Jezreel. Por que aparece ao chefe de Jezreel? Alguns comentaristas dizem o seguinte, que na época, nós estamos no contexto de guerra. Lembramos que Jeú e o exército de Israel estavam em guerra contra Ben-Hadad, contra Azael, né? Azael que matou o rei Ben-Hadad da Síria para tomar o seu lugar. Então, nesse contexto aqui, o que estava acontecendo? Em Ramote Gileade havia uma guerra, a guerra entre Israel e a Síria. Nesta guerra, Jorão foi ferido e ele foi se tratar em Jezreel. Nesse contexto, na época, quando essa guerra, no calor da guerra, em algum momento, o discípulo do profeta, um dos discípulos do profeta, enviado por Eliseu, foi ungir a Jeú, certo? Então, o que acontece? O povo que estava em Jezreel
particularmente pessoas aparentadas com Acabe, alguns, lembrando que em Jezreel, ali estava o palácio de verão, a residência de Acabe, ou dos filhos de Acabe, né? Era um segundo palácio. O primeiro estava em Samaria, ali era a residência de verão. Algumas dessas pessoas influentes da família de Acabe, eles se retiram de Jezreel e vão para Samaria, mesmo porque Jezreel estava mais próxima. É uma cidade próxima que ficava não tão próxima, aproximadamente 65 quilômetros aproximadamente do local da guerra. Então, alguns comentaristas, nesse ponto, quando Jeú escreve essa carta, ele escreve essa carta para enviar a Samaria, por quê? Porque alguns que estavam em Jezreel, no período da guerra, se retiraram para a capital. Por quê? Porque eles achavam que lá, em Samaria, a cidade, por ser onde estava a fortaleza do rei, onde estava uma cidade muito mais fortalecida, mais guarnecida, a segurança do rei era uma segurança melhor, oferecia a eles uma maior segurança. Essas pessoas de influência que pertenciam à família de Acabe, que estava em Jezreel, retiram-se e vão para Samaria. Por isso que Jeú escreve essa carta, e nesta carta o texto diz: e Jeú escreveu carta e as enviou a Samaria ao chefe de Jezreel, porque alguns desses que estavam lá em Jezreel foram para Samaria nesse período da guerra. Então é por aí que a gente deve entender. Aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe. Por que aos aios? Esses aios eram tutores. Então Acabe tinha netos, e os filhos de Acabe tinham reis, né, muitos filhos que ele teve, já falamos aqui 70 filhos, e a maioria dos intérpretes comentam o seguinte, que esses tutores, eles eram tutores, ou pessoas orientadoras, ou aios, né, na meio da revista corrigida fala aios, em outras versões fala tutores, que esses filhos de Acabe, ou netos de Acabe, eram pessoas, alguns eram crianças, outros eram adolescentes, outros ainda eram jovens. Por isso que eles ainda estavam debaixo de tutores. Ou seja, eles estavam recebendo a educação dessas pessoas de influência de Samaria. Por isso que o texto diz, ele enviou essa carta também. Essa carta não era só endereçada aos chefes de Jezreel que estavam nessa ocasião em Samaria, como também aos anciãos, ou seja, os líderes da cidade de Samaria, e também aos tutores dos filhos de Acabe. E o texto vai nos mostrar, se nós lermos na Almeida Revista Atualizada, vamos ler um texto na Almeida Revista Atualizada. Nesta versão Almeida Revista Atualizada, o texto vai nos mostrar, vai nos dizer o seguinte. Vou ler o mesmo versículo, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu carta e as enviou a Samaria ao chefe da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo. Então ele substitui aqui a palavra que está como tutor ou tutores. Na Almeida Revista Corrigida está como aio, mas aí você deve entender que é o mesmo sentido. Então tutor e aio tinham essa responsabilidade de educar aquelas crianças, aqueles adolescentes, até que eles fossem homens já feitos. O versículo 2, ele vai nos mostrar o teor da carta, certo? O que é que Jeú vai fazer? Jeú vai mostrar que na cidade de Samaria, que a cidade de Samaria é uma cidade bem preparada, uma cidade que tem cavalos, tem carros de combate, que tem um certo poderio militar, ali tinha algum material bélico. E o que é que ele vai mostrar nessa carta? Ele vai pedir que estas pessoas responsáveis, as principais pessoas que nós aqui mencionamos, que eles escolhessem entre os filhos de Acabe o que fosse mais digno para ficar no lugar do rei. Na verdade, isso aqui era uma provocação. Por quê? Porque Jeú já tinha matado 2 reis. Ele já tinha matado o rei Jorão e tinha matado o rei Acasias. O que ele vai fazer agora? Ele vai mostrar, ele vai provocar, aqui através dessa sua carta, que a cidade de Samaria se prepare, né? Coloque alguém lá no trono, o mais digno dos filhos de Acabe, porque Jeú viria com as suas tropas para guerrear contra ela. Certo? Então que eles preparassem o exército deles, porque o exército de Jeú, aliás, é bom até falar nisso, que Jeú tinha o apoio do seu exército, tinha o apoio dos seus generais, tinha o apoio dos seus capitães. Olha o que diz o versículo 2. Logo em chegando a vós esta carta, ou seja, quando essa carta chegar nas mãos de vocês, é a carta de Jeú. Pois estão convosco os filhos de vossos senhores. Olha, a carta, nós sabemos que vocês são os responsáveis pela educação dos filhos
e de Acabe, eles estão com vocês aí. E ele disse, como também os carros e os cavalos e a cidade fortalecida e as armas, ou seja, o armamento. Ele estava dizendo, olha, a cidade de vocês deve se preparar, porque eu posso a qualquer momento lutar contra vocês. Então vocês têm carros de combate, vocês têm cavalos, vocês têm uma cidade forte, uma cidade fortalecida. Então ele estava ali mostrando que essa cidade era detentora da guarda pessoal dos filhos de Acabe, e que eles, é o que nós veremos no versículo 3, preparasse alguém para substituir a Jorão. Olha o que diz o versículo. Olhai pelo melhor, ele diz, olhai, ou seja, vede qual é o melhor e mais reto dos filhos, mais reto significa o mais digno, de vosso Senhor, dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. O que ele está dizendo aqui? Que eles escolhessem, essas autoridades que estavam em Samaria, escolhesse dentre os 70 filhos de Acabe o que fosse o mais digno para ocupar o trono. E que eles também, ao ser colocados no trono, eles se preparem para combater a Jeú. Isto é, este filho de Acabe iria preparar o seu exército, que estava em Samaria, para lutar contra ele. Este é o sentido da fala de Jeú, que agora era rei de Israel. E ele diz, pelejai pela casa de vosso Senhor. O que vai acontecer no versículo 4? Vai acontecer que essas autoridades que receberam essa carta de Jeú vão ficar amedrontadas, vão temer muito, então vão ter um grande medo. Por quê? Porque eles sabiam quem era Jeú. Eles sabiam que Jeú tinha o apoio do exército, já tinha matado a 2 reis, inclusive a rainha mãe também, Jezabel, ele tinha matado. Eles viram que ele não estava em condições de lutarem contra as forças de Jeú. Ele não tinha condições nenhuma, não teria chance nenhuma, porque ele já tinha derrotado 2 reis. E para derrotar agora um trono que estava praticamente sem rei, sem experiência de combate, seria muito fácil essa guerra, o Jeú prevalecer contra eles. Veremos aqui a decisão dessas autoridades que nós já mencionamos aqui no versículo 1. O verso 4 diz, porém eles temeram muitíssimo, isto é, tiveram grande medo desta provocação de Jeú, para que eles escolhessem um rei, preparassem o exército para lutar contra Jeú. Então o versículo 4 vai dizer o seguinte, porém eles temeram muitíssimo e disseram, eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhes? Então eles sabiam que Jeú já tinha matado a Jorão, já tinha matado a Acazias, já tinha matado a própria rainha mãe, e eles ficaram com medo. Então o texto diz, temeram muitíssimo, ficaram amedrontados ali, sobressaltados com o pavor de uma guerra contra Jeú, esse exterminador. É isso que nós veremos nos versículos seguintes. Bem, no versículo 5, nós veremos aqui que eles praticamente se renderam às vontades de Jeú. Praticamente eles se submetem ali, tornam-se vassalos de Jeú, não de forma alguma vão montar um exército para lutar contra ele, ao contrário, eles vão se submeter, né? Essas autoridades irão se submeter, e nós veremos que essa submissão deles está bem expressa aqui no versículo 5. Observe na sua Bíblia, versículo 5. O texto diz, então, o que tinha cargo da casa, ou seja, o responsável, esse cargo da casa era o seguinte, era uma espécie de governante do palácio. Todas as vezes que o rei se ausentava do palácio, este palácio ficava sob os cuidados de um governante. Então o texto mostra aqui, então o que tinha cargo da casa e o que tinha o cargo da cidade, ou seja, uma pessoa ali com influência política pela cidade, quando o rei não estava presente, essa pessoa respondia pelo comando da cidade, né? Um cargo político. Algumas versões falam até prefeito, já mencionado aqui, como na Bíblia de Jerusalém, ela fala no lugar do cargo da cidade, o prefeito, certo? Então vamos repetir o versículo 5, então o que tinha o cargo da casa e o que tinha o cargo da cidade, e os anciãos, isto é, as pessoas de influência, né? E os aios, isto é, os tutores, enviaram a Jeú dizendo, ele responde, certamente mediante o mensageiro ou através de uma carta também, respondendo àquela carta de Jeú. Qual é o teor da carta, ou da mensagem? Ele diz assim, teus servos somos. Então ele se submete aqui a Jeú. Teus servos somos. E tudo quanto nos disseres faremos. Então tudo que o Senhor mandar nós fazermos, iremos nos submeter.
pode nos mandar fazer que nós iremos obedecer a Jeú. É isto que o texto está aqui revelando para nós. Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos rei. Lembre-se que Jeú tinha determinado, olha, escolha o mais digno para ser rei, que prepara o exército para lutar comigo. Mas o que é que ele diz? Essa submissão deles foi tão intensa que eles disseram, olha, não vamos colocar ninguém para ser rei nessa cidade, vamos nos submeter ao vosso senhorio. Olha o que o texto diz, teus servos somos e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos rei, faze o que for bom aos teus olhos. Então, ele com essa palavra, ele viu que encontrou um apoio maciço, um apoio necessário das pessoas ali de Samaria. O que é que ele vai fazer então? Então ele vai escrever agora outra carta. Lembre-se que eles disseram, no final deste recado para Jeú, eles disseram, a ninguém poremos rei, faze o que for bom aos teus olhos. Esta palavra caiu como a mão na luva para Jeú, era isso que ele estava esperando. E ele vai reagir a esta submissão. Observe, versículo 6. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta. Quer dizer, Jeú gostava de escrever carta, né? Deve ter sido um bom aluno de redação. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta, dizendo, olha a carta aqui. Se sois meus e ouvirdes a minha voz, isto é, se estáis do meu lado, se vocês são do meu partido, se vocês estão comigo, se vocês concordam com tudo que eu vou fazer, observe, se sois meus e ouvirdes a minha voz, se vocês estão comigo, tomai, aí veja agora, tomai as cabeças dos homens, tomai as cabeças dos homens, filho de vosso Senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Vamos explicar isso aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que vocês cortem as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor. Ou seja, matem todos os filhos de Acabe. Degolem eles todos, cortem as cabeças deles, dos 70. Era isso que Jeú estava pedindo para eles. Eles não demonstraram lealdade, eles não falaram que tudo que Jeú pedisse, eles iriam cumprir, pois eles caíram na sua própria armadilha, porque Jeú pegou ali essa palavra dele, essa submissão deles, e vai dar essa ordem para que eles cortem as cabeças dos filhos de seu senhor, ou seja, os filhos de Acabe, os filhos de Acasias, os netos de Acasias, os netos de Jorão, certamente. Então ele quer exterminar todos os 70 filhos de Acabe, filhos entenda também como filhos, também como netos e outros parentes. Então o texto diz, tomai as cabeças, ou seja, corta as cabeças dos homens, só dos homens. Por quê? Porque na profecia que o Senhor tinha dado a Elias, era para matar apenas os homens. Então as mulheres foram poupadas. As mulheres da descendência de Acabe foram poupadas. Por quê? Porque as mulheres não poderiam de forma alguma naquela época ascender ao trono, chegar ao trono. Geralmente a sucessão dos reis eram os homens que substituíam os seus pais, né? E você pode estar se perguntando por que esse desejo de Jeú em exterminar os 70, não poderia ter poupado alguns? Não, de forma alguma. Por quê? Ele tinha dois motivos. O primeiro motivo era a palavra do Senhor. Tinha que se prevalecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor manda que ele exterminasse todos os varões descendentes de Acabe. E outro ponto bem interessante aqui é que naquela época os reis, eles temendo um possível golpe de um herdeiro do trono, um possível herdeiro do trono, em armar um complô contra o rei que estava no trono, ele resolveu exterminar todos. Ou seja, ninguém pode estar aqui, eu não posso ter a mínima suspeita de quem pode aspirar o trono. Então, naquela época, isso ocorreu por várias vezes, os reis daquela época, aconteceu em Israel, aconteceu em outros reinos do mundo, né? Geralmente quem assumiu o trono, aquele rei que ele geralmente ele exterminava toda a família do outro rei, para que não houvesse nenhum herdeiro que pleiteasse ou almejasse o trono através de um golpe. Bem, então vimos essas duas razões. Então voltemos ao versículo 6. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta, e esta carta era uma carta agora mandando, autorizando, ou exigindo que aqueles homens que declararam submissão a Jeú matasse todos os filhos de Acabe. É isso que o texto vai nos mostrar.
tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel. Por quê? Porque Jeú estava em Jezreel. Ele queria que eles levassem as cabeças desses homens para Jezreel, como prova que eles tinham cumprido a determinação de Jeú. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham, ou seja, eram os tutores, eram responsáveis pela educação, né, para educar aquelas crianças, aqueles jovens, a respeito da cultura daquela época, inclusive também na idolatria, porque Israel estava na idolatria. Então, bem possível que todos esses admiradores de Acabe que estavam ao serviço do rei Acabe, seus funcionários do palácio, pessoas ali do seu primeiro escalão do governo, o segundo escalão do governo, todos eram adoradores, com certeza, de Baal, de Azerá, ou seja, eram pessoas idólatras, e por ser idólatras estavam educando também na idolatria os próprios filhos do rei Acabe, não poderia ser diferente. O versículo 7, nós veremos que isso vai acontecer, eles vão de fato degolar os 70 filhos de Acabe, esses próprios tutores, essas pessoas responsáveis pela educação dos filhos de Acabe vão matar os filhos de Acabe. Olha o versículo 7. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, eles então pegam essa carta, tomaram os filhos do rei, ou seja, pegaram essa carta, leram a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, isto é, os degolaram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cesto, ou nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. Então, Jeú teve esse apoio destes tutores dos filhos de Acabe, eles cumprem essa sentença, né, faz essa grande matança, degolam os 70 filhos do rei Acabe, o descendente de Acabe, os netos de Acabe, e eles colocam essas cabeças num cesto e mandam para Jezreel. Por quê? Porque lá em Jezreel estava Jeú esperando que eles cumprissem esta sua determinação. O versículo número 8, nós veremos que vai chegar um mensageiro para informar Jeú que isso de fato aconteceu, houve toda essa morte. Olha o versículo 6, o versículo 8. E um mensageiro veio e lhe anunciou a quem? A Jezreel. Anunciaram em Jezreel, na cidade de Jezreel, particularmente a Jeú, que essas cabeças haviam chegado. O texto diz, e um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo, trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse, ponde-as em 2 montões, à entrada da porta até amanhã. Essas cabeças não entram na cidade de Jezreel, né? Podemos deduzir aqui uma coisa. O porquê ficou ali, essas cabeças ficaram ali na porta da cidade? Porque na porta da cidade era o local onde havia os grandes julgamentos. As grandes questões da cidade eram feitas sempre, debatidas nas portas da cidade. Ali os problemas, os conflitos, as disputas eram resolvidas ali à porta da cidade. Por isso que ele teve essa cautela de determinar que aquelas cabeças ficassem ali, né, naquele local ali onde eram resolvidas as questões, os negócios públicos e também os tribunais eram ali resolvidas as questões. E ele disse, ponde-as em 2 montões, façam 2 montes de cabeça, à entrada da porta até amanhã. Então, essas cabeças ficaram ali, e no outro dia nós veremos no versículo 7, veremos que o rei Jeú vai passar por ali, e ele vai, usou ali uma certa sabedoria para mostrar que ele não tinha culpa nenhuma e nem o povo da cidade era culpado de nada. Lembre-se que ele foi sábio em determinar que essas cabeças não entrem na cidade, mas que ficassem à porta, porque ele tinha uma causa a levar para o povo. Porque o povo vai ficar temeroso, o povo que estava em Jezreel, quando viram as cabeças dos filhos de Acabe, eles entenderam o seguinte, olha, será que vão nos culpar? Será que vão agora invadir Jezreel por causa dessa vingança? Porque são 70 cabeças, né? Então eles acharam-se até culpados. Olha, essas cabeças aqui vai servir de prova contra a gente, porque nós estamos aqui dentro da cidade e alguém vai dizer que fomos os moradores, pensando assim. Aí Jeú procura tranquilizar essas pessoas. Por quê? Porque as cabeças estavam no lugar ali estrategicamente colocadas, aquelas cabeças, para ele resolver esse grande conflito ali, para deixar o povo tranquilo. Vamos seguir o versículo 9. O texto diz, sucedeu o que? Pela manhã, saindo ele quem? Jeú, parou e disse a todo o povo,
vós sois justos, isto é, vocês são inocentes, pode ficar tranquilos que vocês são inocentes, olha, você não tem nada a ver com essas mortes aqui. Só que ele vai dizer o seguinte, eis que eu conspirei contra o meu Senhor e o matei, mas quem feriu todos estes? Quer dizer, ele procura também absolver ele, né? Absolver, né? Ele, o próprio Jeú, daquelas mortes, porque ele diz, olha, eu matei realmente a Jorão, mas eu não tenho nada a ver com essas mortes dos 70 filhos aí de Acabe, dos descendentes de Acabe, não tenho culpa nenhuma. É isso que o texto está dizendo, olha, vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu Senhor. Contra quem? Contra Jorão, e o matei. Mas quem feriu todos estes? Ou seja, quem matou a todos estes? É claro que ele ali de forma dissimulada, ele queria mostrar que ele não teve culpa nenhuma, mas quem matou os filhos, os que mataram os filhos de Acabe, aqui, descendentes de Acabe, foram pessoas de Samaria. Então ele disse, olha, vocês estão inocentes, vocês não tem nada a ver com isso, vocês estão absolvidos, tá certo? Você não tem nada a ver com isso aqui. O versículo 10 diz, sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra. Ele diz, sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe por intermédio de Elias, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Não foi isso que nós acabamos de ler no versículo? Nós lemos em Reis, vamos tornar a ler novamente, não é? 1 Reis, capítulo 21, o texto diz, para ficar mais claro, eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Então ele estava mostrando que isso aqui era o cumprimento. O que estava acontecendo ali era o cumprimento da palavra de Deus, que o povo não ficasse assustado, por quê? Porque havia uma profecia por intermédio de Elias, que toda a descendência de Acabe deveria ser exterminada. É isso que Jeú está mostrando, conscientizando o povo. Tá certo? Então vamos em frente. O versículo número 11, o texto diz, também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel. Ele, não satisfeito pela morte dos descendentes de Acabe em Samaria, o que é que ele vai fazer? Ele estando em Jezreel, ele procurou saber se tinha algum parente ali de Jezreel, de Acabe em Jezreel, e ele vai matar também a estes parentes de Acabe que estavam em Jezreel. É isso que mostra o que aponta o versículo 11. Também Jeú feriu a todo o restante da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, ou seja, pessoas de influência, pessoas como nós já falamos, do governo de Acabe, seus assessores, os ministros de Acabe, os governadores de Acabe, pessoas que tinham ligações estreitas com Acabe, pessoas que comungavam do mesmo culto idólatra juntamente com Acabe. Então todos esses, Jeú teve essa intenção, os escravos também de Acabe foram, os servos de Acabe, os escravos dele, né, foram também massacrados, foram mortos, porque a profecia diz isso, até os escravos deveriam ser mortos também. Então o texto diz, escravos, os grandes, o texto mostra que os grandes, quem eram os grandes? Os grandes eram as pessoas que faziam parte do seu primeiro escalão de governo, as pessoas da sua extrema confiança, seus conselheiros, seus comandantes de exército, alguns, não todos, que estavam em Samaria, certamente o comandante da sua guarda pessoal, enfim. Não vamos entrar em tantos detalhes, vamos entender que foram os grandes. Os grandes são as pessoas do seu governo, ali próximas a ele, pessoas da sua extrema confiança, certo? Então o texto diz, também Jeú feriu a todo o restante da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos, isto é, seus parentes, e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Certo? Então, é bom substituir esse termo aqui para você não entender o seguinte, você não achar que todos os conhecidos dele foram mortos. Não, porque mesmo todos conheciam. Quem morava em Jezreel certamente conhecia, todas as pessoas conheciam. Então, esses conhecidos você deve entender como os parênteses. Então, os primos de Acabe, os primos de Acasias, os primos de Jorão, não é? Pessoas ali próximas da família. Devemos entender esse sentido. E os seus sacerdotes, os sacerdotes que estavam em Jezreel, também serão mortos. Nós veremos no próximo estudo que nós vamos falar sobre o seguinte tema, Jeú mata o sacerdote de Baal. Ele vai para Samaria e extermina o sacerdote de Baal. Mas por enquanto
ele já extermina, já começa a matar sacerdotes que estavam em Jezreel também. Então o texto diz, e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Isto é, em Jezreel não ficou ninguém que tinha algum parentesco, laço de amizade com a família de Acabe. Então foi uma exterminação total ali na cidade de Jezreel. Vamos em frente, o versículo 12. No versículo 12 nós veremos que Jeú, ele vai agora em direção a Samaria, porque ele tem outro objetivo a fazer. Neste percurso, nessa caminhada que vai dar aproximadamente 32 quilômetros de Jezreel até Samaria, né? Nós veremos ali que Samaria está um pouco, que Jezreel está a nordeste de Samaria, aproximadamente 32 quilômetros. Ele sai certamente na sua carruagem, ele vai na sua carruagem, nós veremos isso. E neste percurso, quando está ali chegando numa certa local, ele vai se deparar com outro grupo de pessoas. Veja só. Então Jeú está com a intenção de ir agora para Samaria. Ele saiu agora de Jezreel, vai para Samaria para continuar o extermínio. Versículo 12. Então se levantou, quem se levantou? Jeú. E partiu e foi a Samaria, que era a capital do reino do norte. E estando no caminho, em Bet-Eked, que significa casa da tosquia, dos pastores, o que vai acontecer? Aí vem o versículo 13. Jeú achou os irmãos de Acasias. Então, na hora que Jeú se dirigiu de Jezreel com sentido para ir para Samaria, este povo aqui, esse rapaz aqui, ou estes filhos de reis aqui, os parentes de Acasias, que era rei de Judá, que tinha sido assassinado, tinha sido morto por este Jeú, eles parece que não conheciam o que tinha acontecido, não tomaram conhecimento do que tinha acontecido, a morte de Jezabel, não sabiam o que tinha acontecido a Jorão. Foi algo ali que deixa os intérpretes, às vezes, com essa dúvida, né? Será que eles conheciam ou não? Alguns dizem que eles não conheciam, não estavam sabendo dos fatos. Eles iam fazer uma visita de cortesia, visitar os parentes da rainha, os parentes de Jorão. É isso que o texto vai nos mostrar. Então se levantou, versículo 12, então se levantou e partiu e foi para Samaria. E estando no caminho, em Bet-Eked, dos pastores, versículo 13, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse, quem sois vós? Quem sois vós? E eles disseram, os irmãos de Acasias somos. Devemos entender aqui como irmãos de Acasias, como pessoas da família de Acasias. Por quê? Porque todos os irmãos de Acasias foram mortos. Estão lembrados? Pelos arábios. Os arábios mataram todos os irmãos de Acasias, restando apenas ele para ser rei. Então, é provável, e isso a maioria dos intérpretes defende essa posição, que esses aqui são os filhos dos filhos, são os filhos dos filhos de Jeorão, que foi pai de Acasias, tá certo? É isso que o texto está nos mostrando. Então Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse, quem sois vós? E eles disseram, ali no sentimento, eles disseram, os irmãos de Acasias somos. Os irmãos de Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Isto é, eles tinham saído de Judá, cerca de 42 rapazes aqui aproximadamente, ou príncipes, eles vão em direção a Samaria, no intuito, com o objetivo de fazer essa visita. E eles aqui falam, descemos a saudar os filhos do rei. Que rei? Rei Jorão. E os filhos da rainha. Quem era a rainha? Jezabel. Então, foram fazer essa visita. E nesse momento, eles se encontram com Jeú. E o que vai acontecer com eles? Aí Jeú vai mandar matá-los também. Por quê? Porque esses descendentes de Acasias também tinham um parentesco com a família de Acabe. E a ordem do Senhor era exterminar todas as pessoas que tinham um parentesco com Acabe, com o rei Acabe. E isso Jeú vai também matar. Jeú foi realmente um grande exterminador, uma pessoa que não tinha a menor piedade para executar os seus inimigos. Olha o que diz o texto. Então disse ele, apanhai os vivos, ou seja, prendei os vivos. E ele os apanharam vivos, porque Jeú não saiu sozinho. Quando ele saiu de Jezreel, certamente foi uma comitiva ali, a sua guarda pessoal ia com ele. Então ele dá essa ordem, apanhar os vivos, ou seja, prender os vivos, e ele os apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Eked,
42 homens, e a nenhum deles deixou de resto, ou seja, nenhum foi poupado. 42 vidas ali a mais foram ceifadas ali por Jeú. Ele manda degolar também estes filhos, estes parentes do rei Acasias, que também era idólatra. O versículo número 15, o texto vai mostrar que ele vai se encontrar aqui com uma pessoa de influência. Então Jeú ainda está decidido a prosseguir no seu intento, chegando até a cidade de Samaria. E ele vai se encontrar com um recabita aqui. O texto diz, e partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe. Você lembra-se dos recabitas, aquele povo nômade, que levaram a vida muito simples, que se abstiveram de tomar vinho, né? E dos prazeres aí efêmeros. Eram pessoas que levaram a vida muito austera, né? Com hábitos saudáveis. Eram pessoas realmente que eram desprovidas de qualquer tipo de vaidade. Enfim, Jonadab é um homem de influência. E Jeú certamente o conhecia pelo seu estilo de vida simples, por ser um homem de palavra, por ser um homem adorador de Deus, né? O javismo naquela época. Algumas pessoas levavam bastante a sério o culto a Deus. E Jonadab era uma dessas pessoas. E partindo dali encontrou Jonadab, filho de Recabe, que ele vinha ao encontro, o qual saudou-lhe e disse, veja só, saudou-lhe e disse, quem saudou? Jeú. Foi que Jeú saudou. Reto é o teu coração, isto é, você tem um coração sincero para comigo? Você é uma pessoa leal a mim? Por quê? Porque Jonadab foi ao encontro dele. E Jeú, nessa ocasião, ele precisava de apoio. Quanto mais apoio a sua causa, melhor ele seria recebido pelas pessoas, seria aceitável o seu reino. E agora ele aceitando essa pessoa, uma pessoa de boa índole, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa de uma vida austera, como era Jonadab, certamente isso lhe daria uma boa condição moral para o seu governo. E é isso que vai acontecer. E partindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que ele vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse, reto é o teu coração? Isto é, você é sincero comigo? Ele sabia que Jonadab era sincero com Deus. Uma pessoa que realmente procurava servir bem a Deus e se abster de qualquer tipo de vaidade mundana. Mas ele queria saber se esse mesmo sentimento que Jonadab tinha para com Deus, se ele teria para com a sua causa. E ali veremos que Jonadab vai confirmar, não, eu estou com você, eu vou lhe dar apoio. Eu vim com essa finalidade, de lhe apoiar. Olha o texto. Quando ele pergunta, reto é o teu coração como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab, resposta bem simples, ele falou só isso, Então, se dá a minha mão. Questão de dar a mão, eles fizeram ali um pacto de amizade, e deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. Isto é, pegou uma carona ali com Jeú e disse, olha, muito bem, você já que está comigo, me dê a sua mão, suba aqui no meu carro e você verá agora o que eu vou fazer em Samaria. É isso que ele vai fazer. Então ele recebe essa pessoa de influência que era Jonadab. O versículo 16, o texto diz, e disse, vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. Outra versão diz, vem comigo. Né? Por quê? Porque ele coloca ele na carruagem e diz, agora me acompanhe, venha comigo. Estamos aqui, você está na minha carruagem agora, veja agora o que vamos fazer. E disse, vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. Verás o meu zelo. Isto é, veja como eu vou cumprir tudo aquilo que Elias falou. Tudo que Deus falou por intermédio de Elias eu vou cumprir. Veja como eu sou zeloso para com a obra do Senhor. Alguns entendem aqui como alguém que já estava aqui já querendo se exaltar, né? Mas eu não vejo dessa forma. Você não é obrigado a concordar comigo, mas ele disse, verás o meu zelo para com o Senhor. Isto é, ele daria uma prova a Jonadab como ele iria cumprir tudo aquilo que a palavra do Senhor tinha dito a respeito da casa de Acabe. E o texto diz, e o puseram no seu carro. Certamente as pessoas que estavam acompanhando a Jeú. O verso 17 vai nos mostrar que ele vai chegar, Jeú vai chegar em Samaria e vai acabar de matar ali mais pessoas. Certo? Vai matar mais gente ali. Verso 17 diz, e chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria. Por quê? Porque nós já vimos que na primeira carta que ele escreve a segunda, ele pede, ele determina, ele manda, ele ordena que aqueles tutores dos filhos de Acabe realmente matassem os filhos de Acabe. Então,
pode ter acontecido de alguns terem sido poupados, mas alguns foram, de repente escaparam. Não sabemos, o texto diz que eles mataram, mas o texto vai mostrar que ele vai entrar em Samaria e vai matar mais parentes de Acabe. É isso que o texto vai nos mostrar. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu. Certamente, podemos entender aqui, mais algumas pessoas, podemos dizer, pessoas do governo de Acabe. Devemos lembrar que ele matou pessoas do governo que estavam em Jezreel. E agora ele vai para a própria Samaria para matar mais alguém que era admirador de Acabe, certamente alguns escravos de Acabe, pessoas ali que estavam ali ao lado de Acabe, pessoas da extrema confiança do rei Acabe. Essas pessoas ainda estavam circulando na cidade de Samaria. O fato é que Jeú não se satisfez enquanto não matou a todos, porque ele sabia, se deixasse apenas uma pessoa, um admirador, alguém do partido de Acabe, bastaria uma pessoa para que pudesse disseminar a sua ideologia idólatra e contaminar outras pessoas. O que ele faz então? Ele resolve matar todos, sem dó, sem piedade, né? Mata todas aquelas pessoas que tiveram algum parentesco ou algum tipo de admiração por Acabe. E é isso que o texto nos mostrou, que ele vai matar também a estes. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Então ele faz uma matança ali, uma matança extensiva, mas não para por aqui, porque na próxima aula nós vamos comentar qual foi o seu plano, qual será o seu plano para ele exterminar os sacerdotes de Baal também. Tá certo? Já lemos o texto de 1 Reis, capítulo 21, versículo 21 a 29, não é mais necessário ler novamente. Mas há um paralelo aqui, o texto de 2 Reis, capítulo 10, versículo de 1 a 17, termina aqui. E tem 2 Crônicas, capítulo 22, versículo de 8 a 9, que vai mostrar que aqueles parentes, aquelas pessoas que foram mortas, aqueles 42 parentescos, né, pessoas aparentadas com Acasias, com o rei Acasias, eram pessoas que o texto mostra que eram príncipes de Judá. O texto diz: e sucedeu que executando, vamos ler agora 2 Crônicas, capítulo 22, versículos 8 e 9. O texto diz: e sucedeu que executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Esse texto aqui está só confirmando o que foi dito aqui no texto de 2 Reis, capítulo 10, versículo 13. Que foi justamente esse encontro que Jeú teve quando ele ia em destino a Samaria. Ele encontrou-se com estes parentes de Acasias que iam visitar, aquela visita cortês, estão lembrados? Aos filhos do rei Jorão e aos filhos da rainha. Então o texto, o cronista, ele apenas sobre esse fato aqui, ele apenas registrou isso. Mas o versículo 9 vai nos trazer um conflito de difícil explicação. E até hoje, ninguém nunca, pregadores, estudiosos da palavra, né, teólogos, não souberam dar a explicação do que nós vamos falar agora. Nem eu sei explicar também o porquê. Alguns acham que é uma contradição, mas há uma explicação. O problema é que nós não sabemos explicar porque não há dados para nós explicarmos. Aliás, a Bíblia é muito clara nas suas posições. Mas nesse ponto de vista aqui, ficou algo que até hoje os intérpretes, comentaristas não sabem resolver essa situação. Eu vou ler o texto. Está em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 9. Por quê? Antes de eu ler esse texto aqui, você deve estar lembrado que nós comentamos aqui no vídeo número 64, que teve como tema Jeú mata Jorão e Acasias. E nós vimos que Acasias, ele foi ferido por Jeú. E o texto nos diz, no versículo 27, que ele morreu em Megido. Eu vou ler o texto. 2 Reis, capítulo 9, versículo 27. Versículo 27, não 28. Diz assim: o que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibleão. Aí o texto diz: e fugiu para Megido e morreu ali. Quem morreu ali em Megido? Quem morreu em Megido? O rei Acasias. Está muito claro aqui. Então, de acordo com 2 Reis, capítulo 9, versículo 27, o rei Acasias,
ele morreu em Megido. Ele não foi ferido em Megido, ele foi ferido no caminho. Ele teve que correr mais 19 quilômetros e aí morreu em Megido. Muito clara a Bíblia aqui. Só que no texto de 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 9, vai mostrar que ele não morreu neste lugar e morreu em Samaria. E isso tem trazido muita confusão para os comentaristas, para os intérpretes da Bíblia. Vamos ler o texto? Então você já viu que, de acordo com o texto de Reis, que nós acabamos de ler aqui, não é? O texto de 2 Reis, capítulo 9, versículo 27, o rei Acasias morreu em Megido. O texto dizia morreu ali, em Megido. Vamos agora ao texto de 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 9. O texto diz: depois buscou a Acasias quem? Jeú, porque se tinha escondido em Samaria. E o alcançaram e o trouxeram a Jeú e o mataram e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou o Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Então o texto está dizendo aqui, logo na parte A do texto, diz: depois buscou a Acasias, São Jeú, assim que ele matou estes parentes de Acasias, certo? Esses príncipes, esses 42 príncipes, de imediato o texto mostra que ele vai e sai à busca de Acasias. E o texto diz: depois buscou Acasias, porque aí o texto diz, tem um parênteses, diz, porque se tinha escondido em Samaria. Mas como ele se escondeu em Samaria, se o texto aqui que nós lemos anteriormente diz que ele morreu em Megido? Então o texto diz aqui, porque se tinha escondido em Samaria e o alcançaram, ou seja, o acharam, e o trouxeram a Jeú e o mataram e o sepultaram. Então, de acordo com essa leitura, ele morreu em Samaria e não em Megido. Né? Isso não é nenhum momento, não é algo para deixar você estarrecido com isso, são questões que acontecem. Pode ter sido uma falha do copista, pode ter sido a pessoa que copiou esse texto aqui, pode ter ocorrido, não é? Pode ter ocorrido, como já aconteceram troca às vezes de nome de pessoa, de cidade, isso aí não é algo extraordinário, é algo até raro de acontecer, mas pode acontecer, tá certo? Mas isso não desfaz em nenhum momento a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela continua inalterável, é a palavra de Deus. O erro não é de Deus, o erro não é do Espírito Santo, mas Deus, né, sabemos que Deus usou pessoas, não eram pessoas extraordinárias, eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, às nossas falhas. Por isso pode ter ocorrido aqui um lapso, um erro, uma falha do copista quando escreveu esse texto. Tá? O texto diz: alcançaram e o trouxeram a Jeú e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou o Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Então é um texto de difícil explicação, porém fique tranquilo, porque a palavra do Senhor é a palavra de Deus, ela não cai por terra. Certamente, se aqui é uma falha, a falha é do homem e não de Deus, tá certo? Bem, aqui nós encerramos o nosso estudo. Convido você para assistir a nossa próxima videoaula. Provavelmente na próxima segunda-feira estaremos dando prosseguimento a esse estudo, onde veremos Jeú mata os sacerdotes de Baal, e ali você verá qual foi o ardil, qual foi a forma como ele articulou para preparar todo esse sacerdote, encontrar esse sacerdote num só lugar para matar a todos os idólatras. Com isso, o que é que nós veremos? Nós veremos, e já começamos a ver, que Deus abomina a idolatria. Deus abomina. Se é um dos pecados que mais afronta a Deus, é o pecado de idolatria. São pessoas que substituem o culto a Deus por culto às imagens de esculturas. Pessoas que são devotas de santos A, santo B. Pessoas que não vê a hora nas cidades. Vemos aqui no nosso Nordeste, tão castigado pela seca. Certamente, se formos usar a Bíblia aqui para nos dar respaldo, e ela nos dá respaldo para isso, nós veremos que tudo isso é consequência do abandono a Deus de muitas pessoas. Pessoas que estão trocando o culto a Deus por imagem de escultura. As pessoas ficam muitas vezes nas cidades, como eu já vi pessoalmente, cidade do interior, onde as igrejas estão comemorando o dia do seu padroeiro com festas mundanas, com bebidas alcoólicas, onde as pessoas se divertem, ao mesmo tempo se prostituem, porque, aliás, mesclam esse culto, não é? Como os cultos aí, vários cultos de pessoas que vimos na Bíblia,
substitui o culto verdadeiro de Deus por cultos misturados a outros deuses. Não é? Na verdade, isso é uma profanação, porque eles estão profanando o culto a Deus, porque não há como você servir a dois senhores, ou a Deus, né, ou as imagens de escultura. Você tem que se decidir. E assim nós encerramos nosso estudo, contando com a sua presença no próximo estudo, que trataremos sobre o seguinte tema: Jeú mata os sacerdotes de Baal, com base em 2 Reis, capítulo 10, versículos 18 a 31. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa noite. Compartilhe, espalhe a palavra do Senhor, espalhe essa semente, porque você está arrolado por Deus para nos ajudar nessa empreitada. Falar de Jesus, anunciar a sua palavra, a palavra de Deus. Sabemos que o texto hoje é um texto que talvez algumas pessoas venham a reprová-lo porque fala de tantas mortes, mas foi necessário. Somente Deus sabia e Deus via que se aquele povo continuasse, aquela dinastia de Acabe continuasse, realmente não haveria mais nenhuma esperança para Israel, e a descendência de Davi e a família de Jesus Cristo, que veio da descendência de Davi, estaria toda comprometida com a idolatria. E Deus quis preservar o seu pacto com Davi, preservando a linhagem davídica também, e posteriormente nós veremos que Israel vai pagar caro, um alto preço, por ter abandonado o culto ao verdadeiro Deus. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.